reconhecer também a presença dele aqui nessa manhã, no nosso meio. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Não sabe ensinar ele amor.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. João 4, nós leremos o versículo 43 até o versículo 54. João 4, de 43 a 54. Diz assim a palavra de Deus. Depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galiléia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre baixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, ele e todos os da sua casa creram. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Esse foi o segundo sinal milagroso. O livro de João traz essa palavrinha, sinal, para apontar para os milagres que Jesus Cristo realiza e que demonstram a sua origem divina. Alguém poderia dizer que, quando ele faz afirmações sobre a mulher samaritana, ainda nesse capítulo 4, um pouco antes, afirmações a respeito da vida dela que ele não poderia saber se não fosse Deus, que esse também foi um milagre, esse também era um sinal. Mas a verdade é que João usa essa ideia de sinais de Cristo para falar sobre as demonstrações da divindade de Jesus. No seminário, o meu professor de Novo Testamento, professor Lazzarini, ele dizia que em João há uma linha da divindade. Ele usava essa expressão. Deve usar ainda, né? Uma linha da divindade. Como se fosse assim uma linha. E aí a história de Jesus vai se aproximando das demonstrações dessa divindade. E aí depois se acomodando em demonstrações de humanidade. Então ele fica fazendo esses pontos. Há momentos da história de Jesus em João que Jesus vai demonstrando mais a sua divindade, depois ele vai relacionando ou demonstrando mais a sua humanidade. Em teologia nós falamos que esses são aspectos de uma alta cristologia e uma baixa cristologia. A alta cristologia é aquela que fala das características mais divinas de Jesus, e a baixa cristologia é aquela que lida com as características mais humanas de Jesus. E costumamos dizer que o Evangelho de João apresenta uma cristologia alta, porque o tempo todo fica falando de Jesus como a divindade. Afinal de contas, ele começa dizendo que o Verbo era Deus. Então ele já está afirmando a divindade logo no primeiro capítulo. Esse aqui é o segundo sinal. Um sinal dado, então, para demonstrar isso sobre Jesus. Porque João já afirmou no início do livro que
quando via Jesus, ele não via apenas um mestre, apenas um homem, ele via a glória de Deus, do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus, mas que o Filho unigênito o revelou a nós. E esse capítulo fala bastante sobre ver e não ver. Ele diz que estes homens da Galileia foram até Jesus e saudaram Jesus, porque tinham visto o que ele fez em Jerusalém. Eles tinham visto os milagres de Jesus, ou as obras de Jesus e as palavras de Jesus em Jerusalém. O que é muito curioso, porque Jesus mesmo diz, um pouco mais à frente, no versículo 48, ele fala: se vocês não virem os sinais e maravilhas, nunca crerão. Mas eles parecem que são pessoas que creem, porque eles vão atrás de Jesus. Eles vão atrás de Jesus para ver o que é que está acontecendo e para que ele repita o que ele faz em Jerusalém ali. E depois tem mais uma questão, porque essa palavra de Jesus é dada para o oficial que pede que ele cure o seu filho. E aí logo depois ele fala: Senhor, vamos antes que meu filho morra. E aí Jesus fala: pode ir, que o seu filho continuará vivo. Então ele vai embora e só depois é que ele vai ver o filho dele de fato curado. Veja só, eles não creriam se não vissem, mas eles tinham visto o que Jesus fez em Jerusalém. E depois Jesus manda esse oficial embora sem ver, para encontrar com o filho, então vê que Jesus realizou o milagre. Toda vez, eu já falei isso para os irmãos, e eu quero insistir para que vocês nunca se esqueçam disso, toda vez que nós lemos o Evangelho de João, nós estamos lendo um livro que conta a história de Jesus para uma igreja que não viu Jesus encarnado. Irmãos que não viram Jesus encarnado. Irmãos como nós, que não vimos Jesus encarnado. E que por isso creem sem ver. E nesse caso específico, Jesus faz uma crítica aos galileus que vão atrás dele porque viram o que ele fez em Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele despede esse homem sem que ele veja o milagre de Jesus. E ele vai embora. O homem vai embora. Ele poderia ter ficado com Jesus. Ele poderia ter acompanhado Jesus até Jesus ir até Cafarnaum. Ele poderia ter feito esse caminho, mas ele não fez. Ele vai embora. Ele confia nas palavras de Jesus. E é nesse momento e é dessa forma que esse oficial demonstra a fé que ele tem em Jesus Cristo, tomando um caminho na direção da promessa. Jesus promete: o seu filho continuará vivo. Esse homem toma um caminho na direção da promessa. João não escreve essa história como mera curiosidade, ele escreve essa história como uma lição para a igreja do seu tempo, mas também para a igreja do nosso tempo. Nós também, à semelhança desse oficial, tomamos um caminho na direção da promessa. Cristo nos deu uma promessa. E a promessa que ele nos dá é a de que nós o encontraríamos, o veríamos face a face, que haveria uma redenção plena, que haveria uma glória plena, e que nos aguarda. A nossa vida é como o caminho desse oficial, entre receber a promessa de Deus e constatar a conclusão do milagre. Todo o caminhar desse oficial é o nosso caminhar. E é certo que ele só teve a confirmação plena disso tudo quando se encontra com estes homens e depois quando vai lá e vê o seu filho. Eu fico imaginando como que foi a caminhada desse homem. Se no meio do caminho ele não fala assim: nossa, mas eu devia ter insistido mais. Quem garante, né? Que está tudo bem lá em casa. Ou se ele caminhou com fé
E talvez algum dos seus companheiros de viagem fale: Senhor, eu não entendi, nós fomos até Jesus, pedimos para Ele fazer um milagre, Ele mandou a gente embora, a gente foi embora sem milagre. E ele com fé dizia: não, 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 não. Eu confio em Jesus, eu confio no Senhor. Como será que foi essa caminhada desse homem? Foi com mais dúvida? Foi com mais certeza? Foi pisando firme? Foi vacilando, dizendo: será que eu volto e peço para Jesus vir comigo? Não, vou mandar mais um pouco, vai. A resposta, meu querido, para essa pergunta, como foi a caminhada desse homem, é: não importa. Não importa. Porque a demonstração da fé dele não está na firmeza do seu coração, mas está na direção dos seus passos. O que importa não é se ele resolveu ir embora com muita certeza ou foi embora meio lamentando. O que importa é que ele continuou andando. E a mesma coisa conosco, meus queridos. Às vezes a gente acha que a fé, ela é apenas essa convicção interior do nosso coração. E às vezes a gente fica até meio culpado quando a gente faz uma oração a Deus, pede que alguma coisa seja realizada a Deus, e aquilo não vem exatamente da maneira como a gente espera, porque os planos de Deus são dele, os desígnios de Deus são dele, nós não determinamos isso. E às vezes ficamos com aquela coisa de: acho que eu não criei o suficiente. Naquele momento que estavam orando por mim, veio um pensamento: e se? Acho que foi falta de fé. E alguns líderes mal intencionados abusam desse tipo de incerteza do nosso coração, dizendo assim: olha, mostra a sua fé, dedique. E geralmente esse dedique é acompanhado com alguma quantia de dinheiro. Dedique tanto. Se não dedicar é porque não creu. Formas de manipulação. Mas a verdade é que a nossa fé não é demonstrada. Por quão inabaláveis são as convicções do nosso coração, mas é em qual direção os nossos pés andam. E eles andam na direção da promessa. Significa que no dia que você acorda mais crente, aquele dia que o diabo fala: eu não vou nem passar na casa dele hoje, porque hoje não vai dar nada lá. Ou o dia que você acorda super cheio de dúvidas, a caminhada é a mesma. É a caminhada da obediência. É a caminhada que segue o que Jesus falou: pode ir. E a gente vai. O dia que eu estou com o coração radiante, dizendo: olha que maravilha que o Senhor operou ontem na minha vida. E o dia que eu acordo e falo: meu Deus do céu. Ansioso, temeroso. Nenhum dos dois dias me dá desculpas para eu viver menos a vida de Jesus. Porque o meu coração vacila, ele é mutável, mas o nosso Senhor é imutável. A dignidade dele continua a mesma, o seu poder continua o mesmo e a sua promessa continua a mesma. No momento de firmeza, meus queridos, use da sua convicção para fortalecer os irmãos. No seu momento de vacilação, coloque diante de Deus a sua fraqueza. E veja o Senhor operando na sua vida. Porque o próprio Senhor disse que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Foi isso que ele disse para o apóstolo Paulo. A nossa fé é demonstrada pela nossa caminhada. É o que Tiago nos fala quando diz: mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago pouco se preocupa com a convicção do coração. Ele preocupa com as obras que são feitas. A convicção não tem nenhum lugar? Claro que tem, claro que tem. Se vivemos o tempo todo desencorajados, desanimados, estamos num risco maior de desvio da nossa conduta. Claro que tem. É claro que é importante nós alimentarmos a nossa fé no nosso coração e na nossa mente. É importante que nós tenhamos convicções fundamentadas na palavra de Deus, com clareza. É importante que nós respondamos dúvidas. Não tem problema nenhum ter dúvidas. Mas é importante que nós tenhamos respostas, que nós busquemos respostas. Mas quando
em dúvida, obedecemos, demonstramos a nossa fé. Agora, quando com certeza desobedecemos, mostramos a nossa descrença. Porque a fé é demonstrada na caminhada e não só na convicção do coração. Amém, meus irmãos? Nossa vida é essa caminhada na direção da promessa. Que continuemos andando assim. Vamos orar, meus queridos? Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, a semelhança dos destinatários originais do Evangelho de João, nós também não vimos Cristo encarnado. Mas segundo esse próprio Evangelho, ó Pai, nós não estamos em desvantagem em relação aos apóstolos, porque nós cremos. E porque cremos sem ver, somos bem-aventurados. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito fortaleça a nossa caminhada na direção certa. Que venha, sim, trazer robustez à nossa fé no nosso coração e na nossa mente. Mas que também, ó Pai, não nos permita nunca nos desviar da direção da promessa. Que seja, ó Deus, o vislumbre da promessa, o combustível do nosso caminho. Também, ó Deus, nos fortaleça na missão de edificarmos uns aos outros, de fortalecermos uns aos outros, de trazermos admoestação uns aos outros e consolo uns aos outros, para que assim fortaleçamos a nossa fé uns nos outros, recebendo mais de Ti e nos lembrando da direção para a qual nós caminhamos. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.